Quem é Renan Abreu, ex-namorado que Priscila Fantin diz ter abandonado seu filho? Matéria do Globo.com. Matéria do Metrópole. Quem é Renan Abreu, acusado de abandonar filho de Priscila Fantin? Matéria do Portal Terra. Maternidade solo. Quem é o ex de Priscila Fantin, acusado de abandonar o filho? Matéria do O Dia. Priscila Fantin relata que filho foi abandonado pelo pai. Ele sumiu. Como eu gosto de analisar esses casos de abandono paterno, abandono materno, rejeição, todas essas questões que envolvem a saúde mental do adulto hoje, que está relacionado à infância, eu vi esse caso da Priscila Fantin e pensei, opa, um bom caso aí para eu analisar o porquê Priscila Fantin se envolveu com um homem que abandonaria o seu filho aos 5 anos. Porque a relação era muito tóxica, muito abusiva, muito várias coisas. Qual foi a dinâmica familiar da Priscila Fantin que levou ela para esse relacionamento? E aí, estudando o caso da Priscila Fantin, me deparei com um vídeo onde todas essas páginas falam a mesma coisa e levam a gente para esse vídeo do 1001 Tretas, que é um podcast, é uma entrevista onde Priscila Fantin está com Vanessa Camargo como convidada. Assisti esse episódio completo 3 vezes para entender essa dinâmica e imediatamente me deparei com, opa, será que Renan Abreu abandonou essa criança ou a Priscila Fantin já queria ter uma maternidade solo porque ela diz... Para mim, eu sempre quis ter um filho, Eu queria ter um filho, para eu cuidar. Ou seja, ela não queria ter uma família. Eu vou explicar isso tudo para vocês, de fato, sobre essa treta que está acontecendo aí com a Priscila Fantin. E aí, antes de fechar uma conclusão dessa análise, eu procurei depoimentos, redes sociais, falas do Renan Abreu sobre esse caso. Não encontrei absolutamente nada. E aí, eu curioso, não querendo trazer aqui uma análise superficial baseada no que a mídia estava trazendo, fui ao Instagram da Priscila Fantin para entender o que ela estava falando sobre isso. E aí eu me deparei com esse relato dela aqui. Olha só. Pessoal, sobre o recorte do meu relato no 1001 Tretas. Reafirmo que insisti por muito tempo pelos encontros e alguns chegaram sim a acontecer. Porém, o processo judicial foi complicado e perdurou por anos. Portanto, em respeito ao segredo de justiça, a fim de preservar as partes e principalmente o Romeu é o filho da Priscila Fantin, que se eu não me engano atualmente tem 13 anos. Gostaria de encerrar esse assunto. Lutei muito para que não houvesse mais sofrimento para ele, o filho dela. Hoje ele é feliz, tem um pai amoroso e responsável, então preferimos não mais lembrar dos momentos difíceis. Agradeço a compreensão e o carinho. Só que acontece o seguinte, a mídia que trouxe isso não está completamente errada em trazer isso e eu vou explicar o porquê. Quando Priscila Fantin diz aqui, reafirmo que insisti por muito tempo pelos encontro do Renan Abreu com seu filho. Isso ela está dizendo aqui que insistiu por esses encontros. E alguns chegaram sim a acontecer. Só que as mídias dizem que ela está acusando o Renan Abreu de desaparecer, de abandonar o seu filho. Eu assisti a entrevista completa no 1001 Tretas e isso não é dito lá na entrevista que alguns encontros aconteceram. Eu vou mostrar para vocês aqui na entrevista o que é dito lá na entrevista e por essas e por outras a mídia fez o que fez. Não está completamente errada a informação da mídia porque no 1001 Tretas isso não foi dito. E aí o 1001 Tretas se pronunciou. Nota de esclarecimento. Nós, do 1001 Tretas, deixamos claro que em nenhum momento a Priscila Fantin acusou o genitor de abandono durante o nosso programa. Acusar, ela não acusou. Mas pelas falas das senhoras que estavam ali presentes, ficou entendido que de fato esse pai abandonou, sumiu. Ele não falou nada. Ele simplesmente sumiu. Agora, se o Renan apareceu depois desse episódio, isso eu não sei. Só que, na data em que foi produzido esse conteúdo, lá é dito
que ele desapareceu. Então, hoje a gente consegue saber o que de fato aconteceu, ok? Continuando. A fala, quando tirada de um contexto e interpretada por terceiros, recebe uma nova forma, que acaba sendo atribuída à personalidade que estava se expressando. Priscila foi pega de surpresa pelo tema do episódio, falha na comunicação da produtora que a contatou, e tentou dar sua contribuição a fim de ajudar outras mulheres, que é o maior intuito do nosso programa. E realmente é, e eu vou trazer vídeos aqui para vocês entenderem a importância desse programa para ajudar as mulheres. Madura, ela contou algumas passagens junto ao seu filho, e quem assiste ao episódio completo enxerga seu posicionamento pacífico e apaziguador. Fica claro que seu objetivo sempre foi a integridade mental, emocional e física do seu filho, bem como a dela. Realmente uma abordagem pacífica dela, nada agressivo, nada acusador, como a mídia põe. Eu tirei essa entrevista de contexto no sentido de edição, para que eu consiga trazer uma clareza melhor para vocês e sobre o padrão de repetição que todo ser humano faz, e elas trazem isso maravilhosamente bem e eu vou mostrar para vocês. Então eu tirei do contexto no sentido de edição. Peguei partes e montei esse quebra-cabeça para poder mostrar isso para vocês, e vai chegar aqui a parte onde a Priscila Fantin fala que ele simplesmente sumiu, e aí vocês vão entender. Quem quiser assistir o vídeo completo, eu vou deixar aqui na descrição o link da entrevista completa, e lá vocês vão poder ver que realmente ela não fala que alguns encontros aconteceram, ok? Porque a relação era muito tóxica, muito abusiva, muito várias coisas, então eu fui Ela deu uma engasgada, eu fui me colocando nesse lugar, olha só, de relacionamento tóxico. Para você aceitar estar nesse lugar, já é muito difícil, porque a gente olha assim e fala, mano, como que eu tô permitindo isso tudo acontecer comigo? Essa é a palavra. Terapia faz isso. Como eu estou permitindo isso acontecer comigo? Não existe ele acabou com a minha vida, não existe ele abandonou o meu filho, não existe a culpa é dele. Existe autorresponsabilidade, permissão. E ela, muito consciente por fazer terapia, entendeu. Como eu me coloquei nesse lugar? Ela não chegou a falar nisso, ela deu uma gaguejada para reformular a fala dela e vocês vão entender. Mas é uma coisa muito complexa, né? Que eu acredito que vocês já tenham falado muito sobre isso aqui também. Todo. Essa complexidade, eu vou tirar essa complexidade mostrando para vocês aqui agora todo esse enredo, olha só. Eu não sei a sua história, Pri. O fato de eu ter meus pais separados e ter tido essa relação complexa dentro de casa me atrapalhou muito nos meus relacionamentos. Eu vou trazer esses exemplos que elas deram aqui. Como o passado delas interferiu no presente no sentido de relacionamento. Atrapalhou muito a vida dela por ter visto os seus pais também terem um relacionamento ruim. Então, tirando um pouco dessa complexidade, nossa, é muito complexo entender por que isso está acontecendo comigo. Não tem complexidade nenhuma. É só você olhar para a sua retaguarda. Como foi o relacionamento do teu pai e da tua mãe? Ou das pessoas que te criaram? O ambiente que você vivia no sentido de ambiente, pessoas. Não só lugar físico. Isso desmonta essa complexidade. É só você olhar para a sua base. Quem te criou. De me relacionar, como me relacionar. Isso, como é que é a sua base familiar? Meus pais se separaram quando eu tinha 15, 11, só que continuaram vivendo na mesma casa, e aos 15, de fato, então eles se estavam separaram. super bem, porque se separaram e ficaram na mesma casa. Sim, se davam bem. Mas eu sempre, assim, a minha mãe, eu sempre escutei dela, o casamento não serve pra, tipo, o casamento é ruim. Não presta. Tipo, casar pra quê? Não case, coisas do tipo. Se casamento é ruim, se casamento não presta, se casamento não serve pra nada, o relacionamento do pai e da mãe da Priscila Fantin era bom? Ela chegou a falar um não presta, mas ela travou talvez para romantizar. Por essas e por outras, Priscila Fantin se relacionou com Renan Abreu e esse relacionamento tóxico. Porque provavelmente seu pai e sua mãe tiveram um relacionamento tóxico.
E aí, por consequência, ela vai para um relacionamento tóxico, onde ela disse lá no início. Porque a relação era muito tóxica, muito abusiva, muito várias coisas. Então a gente quebra um pouco mais dessa complexidade e vê que a hora que a gente olha para a nossa retaguarda, quem foi os nossos pais, e perceber que estamos repetindo o padrão. E elas trouxeram isso aqui nessa entrevista com maestria e eu vou mostrar isso para vocês. Então, por isso que eu criei em mim a situação do tipo, eu quero ter o meu filho. Priscila Fantin diz que ela queria ter o filho dela, ou seja, ela não queria ter uma família entre ela, o filho dela e o Renan de Abreu. Então a gente já começa a quebrar um pouco dessa complexidade aqui também, quando as matérias dizem que ela acusa o Renan de ter abandonado o filho. Olha o que ela vai falar. Pra mim, eu sempre quis ter um filho, eu queria ter um filho, pra eu cuidar. E desde que eu engravidei, eu já sabia que eu não ficaria naquela relação. Desde antes de engravidar, na verdade, assim. Ela já começa uma relação sabendo que ela não vai ficar nessa relação. Por quê? Porque ela diz lá, eu queria ter um filho pra mim, pra eu cuidar. Porque via na infância dela a mãe dela dizer que casamento não presta, que casamento não serve pra nada, que casamento é ruim. Então eu comecei essa entrevista de trás pra frente. Eu peguei o final dessa entrevista, editei e botei aqui no início para quebrar essa complexidade na cabeça de vocês. Então, nos primeiros meses assim do Romeu, eu já tentava seguir sozinha, digamos assim. E quando eu fiquei sozinha com o Romeu, aí eu já estava num processo meu muito ruim, assim. Quando eu me vi sozinha com o Romeu, eu precisando de colo, né? Foi aí que eu finalmente, graças a Deus, encontrei o Bruno, que hoje ele é o pai do Romeu, assim. Bruno é o atual de Priscila Fantin hoje. Dá um passo para trás, porque assim, se eu acho que já deve ser muito complicado você explicar para sua criança que mamãe vai ter uma casa, papai vai ter outra, mas que a gente vai estar aqui, 1 milhão de vezes mais difícil explicar cadê o papai. Quando elas entram com essa fala, difícil explicar cadê o papai, vocês vão entender todo esse bafafá que deu na imprensa de tipo, Priscila Fantin acusa, Renan Abreu abandona o filho aos 5 anos. Porque a fala é essa, não tem em nenhum momento aquela fala da Priscila Fantin, que, eu insisti e houve momentos que aconteceu o encontro. Olha o que elas trazem aqui. Nossa, ainda mais então, quando... antes do Bruno chegar, porque deve ter um tempo ali que ficou você e Romeu. Teve... Como é que tiveram alguns meses, 5 anos, assim. Como é que você... Eu falei, porque o Romeu, ele via muita coisa acontecendo. E tinha 5, né, amiga? Tinha 5. 5 anos. Aí entende já bastante coisa. Tudo? Já, A minha na enteada tem real, 5 anos gente, e a... criança sente Tudo, né? Criança sabe de tudo, a não sei se nossa falar que não sabe. Óbvio. Criança sente literalmente tudo. Então não pense você que a senhora ou o senhor está mal emocionalmente e esconder isso do seu filho vai fazer seu filho crescer sem problema emocional. O que seu filho vai fazer? Ele vai guardar as emoções dele. Porque se o senhor e se a senhora não cuida das suas emoções e fala para os seus filhos, eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão sentir que o senhor e que a senhora não estão bem. E o que eles vão fazer? A mesma coisa. Quando eles não estiverem bem, eles vão ficar quietos e fingir estar tudo bem. E aí ele presenciou algumas coisas, assim. Então, quando teve, né, o veredito, assim, sua decisão. A decisão, né, eu chamei o Romeu e expliquei para ele. Sempre conversei com o Romeu, apesar de respeitando a idade dele, para o entendimento dele, as palavras que eu ia usar, mas eu sempre falei muito a verdade, assim, muito a real, de tudo, de qualquer coisa. Então, eu expliquei para ele que não ia mais morar junto, que não era mais namorado, né? E só que ele não falou nada. Ele simplesmente sumiu. Ele simplesmente... Esse sumiu é tipo... Pô, eu vou falar um sumiu aqui, mas ele não sumiu. É o que me parece. Eles se encontraram, mas aqui ela entrega, ele simplesmente sumiu. E ela ainda fala mais, olha só. Por essas e por outras, a mídia traz o que traz, porque tá aqui.
o vídeo inteiro para quem quiser assistir. Eu editei, você vai ver que em momento algum ela traz. Eu insisti e eles se encontraram. A fala é essa. Ele simplesmente sumiu e... Então, isso pro Romeu foi muito duro. Mas e quem teve duro. que segurar essa barra foi você. Exato. É isso? E aí... Não, e aí ele ficava, mas vamos ligar para ele, vamos falar com ele. Eu tentava ligar, não atendia. E ele falava, aí depois de dias ele falava assim, já sei, o celular dele deve ter quebrado. A criança. Isso me corta o coração. Aí deve ter quebrado, deve ter perdido, deve ter mudado de número, alguma coisa do tipo. E aí chegou num ponto que ele começou a ficar preocupado, tinha morrido. Falou, será que morreu? Porque ele não conseguia entender o fato dele não... Desaparecer. Dele não ter Nem tido, explicar, o tipo, pai e falar, eu? Sim, Por que sobre não ele. despediu, pelo menos, sabe? Então, essa fala dela traz que o pai desapareceu, que o pai sumiu, que o pai nunca mais falou com o filho. É o que ela traz dentro dessa entrevista. Alguma coisa do tipo, assim, ele falou, o Romeu, que me contou, né, eu não sabia, mas ele falou assim, eu estava no condomínio com a Larissa, que era a menina que trabalhava lá em casa, fazendo um piquenique. Ele passou de carro, fez assim, já volto, e nunca mais apareceu. E nunca mais apareceu. Se você lê as matérias aí, o efeito manada, todas as matérias pegaram exatamente essas falas dela nessa entrevista e republicaram. E agora você começa a entender um pouco melhor essa história da Priscila Fantin. Então, assim, faltou esse momento de sentar com a criança e falar, olha, estamos tomando uma decisão, eu vou, não sei o quê, nananã. Aí uma pergunta que ficou na minha cabeça foi, por que a mídia cismou de pegar essa informação dela do ano passado e trazer à tona agora do nada? O que tem por trás dessa informação para botar em alta o nome de Priscila Fantin ou do senhor Renan Abreu? Fiquei com essa curiosidade, não sei vocês. Do nada assim? Não sei, fica aqui a minha curiosidade. Se você souber, por favor, deixe aqui para mim nos comentários. E agora eu vou trazer para vocês as partes que elas falam sobre repetição de comportamento para a gente quebrar um pouco mais essa complexidade que Priscila Fantin falou lá no início. E aí tem alguns exemplos aqui de como elas repetiram os padrões dos seus pais. É natural isso acontecer. Você vê o que eles estão fazendo. Pai e mãe são as pessoas mais importantes para a gente na nossa infância. A gente olha, aprende e repete na vida adulta. Olha só. Que é uma coisa também importante, porque a gente, quando vira mãe, a gente não sabe ser mãe. A gente pode ler em qualquer livro, o que for, ler milhões de livros, falar, não, eu sou diferente da minha mãe. Quando você se torna mãe, você se vê igual à sua mãe. Igual. Se alguém fala para você, você é igualzinho à sua mãe ou igualzinho ao seu pai, e isso te causar uma aversão, pode ter certeza que você é igualzinha ao seu pai ou à sua mãe. Você só não quer enxergar porque isso te dói, porque o comportamento da tua mãe e do teu pai te machucou em algum momento. Aí hoje você não quer ser igual a eles, mas é o que a Vanessa Camargo está falando aqui. Você é igualzinho ao teu pai e a tua mãe, que é natural. Você aprendeu, você viu eles fazerem e você vai fazer igual. Olha só. O que você aprendeu. Igualzinha. Igual. É aí que você começa a perdoar a sua mãe. Né, E aí mãe? você tem Te que amo. ressignificar isso e tentar. É aí que você começa a perdoar a sua mãe. Como? Entendendo que você é igualzinha a ela, porque você aprendeu isso. E aí você precisa olhar para sua mãe. Quem é a sua mãe? Como ela foi criada? O que aconteceu com ela para ela fazer o que ela faz com você que você não gosta ou que você não gostou? E aí você olha para a tua vida hoje e você fala, gente, eu estou fazendo a mesma coisa. E aí você vai entender a sua mãe. E aí você consegue perdoar a sua mãe. Entender quem sou eu como mãe. Vou reaprender, porque essa parte da minha mãe, Eu não as tô partes boas eu querendo. quero, as partes boas. Sim, sim, óbvio. Mas tem as partes que eu não gostava, Sim. impaciência às vezes, sabe? E eu me vi minha mãe inteira comigo. Eu assim, irritada, e eu comecei a gritar, eu comecei a ficar, falei, cara, que é isso? Eu não tô ajudando. E ele começou a chorar, tipo, pedir desculpas, porque ele não conseguiu prestar atenção. Eu me senti péssima. Vanessa Camargo estava repetindo o mesmo comportamento da mãe dela e se sentiu péssima. E olhar para isso fez ela descobrir quem é ela como mãe.
Isso é maravilhoso. Pô, tô igual a minha mãe, tô me sentindo péssima. Ótimo. Eu pego o que é bom da minha mãe e o que me faz. E o que faz eu me sentir péssima, eu deixo de lado. É da minha mãe, não é meu. E aí você descobre como é você ser mãe. Vanessa Camargo também trouxe uma frase muito boa nessa entrevista que ela fala, tá cheio de psicólogo, tá cheio de terapeuta, tá cheio de profissional aí dizendo como você tem que ser. Você não tem que ser nada. Você tem que ser como você acha que deve ser para o seu filho, fazendo o melhor para o seu filho, descobrindo quem é você. Porque quando dizem para você fazer o que você tem que fazer, você vai lá, faz e dá errado, aí o que você faz? Você continua nesse papel de vítima, botando a culpa no profissional que está dizendo como você tem que ser. Não, o que eu falo para você? Observa o seu passado, quem são essas pessoas, como elas foram, e aí você olha para você hoje, descobre o que está ruim para mudar e ser você, não o outro ou não o que dizem que você tem que ser. E aí você não descobre a sua verdadeira essência. Você é o que estão dizendo para você ser. Então, a questão da minha família era a fidelidade. Então, minha mãe e meu pai tinham essa questão. Meu pai é uma pessoa mais livre, né? Um casamento aberto ia dar muito certo com meus pais. Ou seja, livre, ela quis dizer que o pai dela queria pegar todo mundo. Por isso a questão fidelidade. Casamento aberto ia ser maravilhoso para os dois. O que é casamento aberto? A mãe fica com quem ela quiser e o pai fica com quem ele quiser. Estamos casados, mas eu posso ter relações com outra pessoa e você também. É isso que ela quer dizer aqui. Mas, como eles, né, não foram educados ali, tipo, existia muita tensão em relação a isso. Muita tensão em relação à traição, a relacionamento e fidelidade. O que acontece comigo? Vira uma pessoa que sim tem relacionamentos, mas é neurótica e ciumenta. O que aconteceu com Vanessa Camargo? Por presenciar essa tensão na relação com seus pais, de desconfiança, de traição, ela cresce um adulto neurótico, que acredita que todo mundo vai trair ela, que acredita que não vai dar certo, que sempre alguém vai querer sacanear ela, quebrando um pouco mais dessa complexidade que Priscila Fantin falou lá no início. A vida inteira. Com traição. Então, e só atraí pessoas que me traíram. E teve uma época que eu queria... Ela só atraiu pessoas que traíram ela. Por quê? Porque ela tinha problema com a traição. Você tem problema com a traição, você só vai atrair pessoas para você com problemas de traição. Ser o homem. Que eu só queria sacanear os homens, entendeu? Tem uma época que eu queria... Nossa, gente! É isso, te sacanear a vida A gente é tão óbvio, né? Na cabeça da gente, tá vendo? Ou eu era... Vou fazer isso pra mim. Exatamente. Porque eu vou ser homem, não vou ser a mulher que fica chorando pelo homem que traiu ela. Vou estragar isso aqui antes. Antes de estragar aqui, eu vou estragar aqui. Exatamente, já fiz isso. A vida inteira. Antes do cara me trair, o que eu vou fazer? Eu vou trair ele. Então, todas as suas dinâmicas de comportamento ou vão te levar para um cara que vai te trair, ou se ele não te trair, você vai trair ele, porque você vai estar neurótica ou neurótico achando que vai ser traído ou traída por conta da sua dinâmica familiar na infância, quebrando um pouco mais dessa complexidade. Há numa fase que a gente percebeu que essa dinâmica de virar a mãe e virar o pai não funciona, vamos virar nós mesmos. Né, e descobrir do zero e dar chance pra vida, claro. Né, de mas mostrar demorou, que nada né? é igual. E muita análise, pois né? É. De novo, um lugar muito privilegiado de poder se curar, ter ferramentas para buscar essa cura, porque era exatamente isso em casa, essa relação tóxica do meu pai e da minha mãe que me fez odiar todos os homens e achar que aquilo era realidade para todo mundo e que era assim mesmo. Olha que fala maravilhosa da Vanessa Camargo. A gente está numa geração que percebeu, alguns perceberam, que você se tornar seu pai ou a sua mãe é disfuncional, não funciona. Vamos nos tornar nós mesmos, descobrir quem você é para que você crie a sua própria realidade. Não viva honrando o seu pai e a sua mãe de forma disfuncional, como Vanessa Camargo acabou fazendo por um tempo, honrando o seu pai e a sua mãe, e a apresentadora da mesma forma. Por quê? Porque viram eles terem esse comportamento. Ouviram a fala dessa apresentadora? Você vai achar que você não nasceu para se relacionar, se você não buscar uma terapia e entender isso que está acontecendo com você.
Aí você vai achar que não deve se relacionar com mais ninguém, vai morrer sozinha ou sozinho, ou você vai se conformar em ser traída ou ser traído, porque você acha que é assim, e não é assim. Tem ferramentas para que você se livre disso e não se envolva mais em relacionamentos tóxicos. Então, mesmo assim, tinha essa dinâmica tóxica Mas eu te de digo por isso, saber que não é... mesmo que ele E a dinâmica, e tem casais que nunca, e tem casais que nunca se separam, pais e mães que ficam uma vida inteira casados e o filho exposto àquela dinâmica tóxica. E o quanto isso interfere em tudo. Porque a gente teve a oportunidade de se curar. Quando ela fala teve pais e mães que nunca se separaram por conta dessa relação tóxica, eu sempre trago um ponto de vista diferente sobre isso. Tóxico o teu pai e a tua mãe é na tua visão. Porque se você perguntar para eles, ou se você olhar para esse casamento hoje, um não separa do outro. Tua mãe fala, você vê teu pai maltratando tua mãe ou tua mãe maltratando teu pai, e você vê, cara, eles se amam. Minha mãe não larga meu pai de jeito nenhum. Meu pai também não larga minha mãe de jeito nenhum. Você vê como tóxico. Eles estão vendo como tóxico? Tóxico é o que hoje a gente determina, porque para eles isso é natural. Essa é a forma que eles se dão bem. Por essas e por outras estão juntos até hoje. Se para você não funciona, aí sim você pega o seu banquinho e saia de mansinho, porque é tóxico para você. Para o seu pai e sua mãe, talvez não seja. Deixa eles em paz, que a vida é deles. Vai construir a tua vida. Confiança, eu tenho esse problema de confiança, entendeu? Com a pessoa que eu tô. Sempre. Eu sempre acho que você vai me sacanear. Sempre. E anos de terapia pra gente entender que as nossas histórias são diferentes das dos nossos pais, né? Muito Exatamente. diferentes. Que a gente vai escrever a nossa própria história. Que pode ser, né? Pode Pode ser, pode ser, repetir porque a o gente padrão, também tem um número exatamente. absurdo onde a maioria das Repete pessoas padrão. do mundo repete padrão. Sim, muito nesse São lugar. raras as que conseguem se libertar É totalmente, isso, né? é Em isso. todos os sentidos. Sabendo que você hoje está cheia de problema ou cheio de problema, e aí você vai passar isso tudo para o teu filho, e aí é o que os religiosos chamam de maldição hereditária. Vai afetar a tua terceira e a tua quarta geração até que alguém rompa esse ciclo, saia fora dessa continuidade de disfunção, entendeu? Entendeu? Cara, não, e é muito engraçado, porque eu acho que isso eu ainda não falei, e eu me peguei... Minha mãe, eu sempre tive esse problema com minha mãe pela falta de carinho, de amor no cuidado físico, assim, sabe? De toque, de abraço, Ela teve esse problema com a mãe dela, presta atenção. de presença, de sentar para fazer aula, de ir numa reunião escolar, porque minha mãe trabalhava muito. Mas o ponto que eu quero chegar, o quanto a gente acaba repetindo. Outro dia eu tava fazendo nuggets do meu filho, que eu amo cozinhar pra eles. Eu amo, isso é uma coisa que eu adoro, é fazer a comidinha dos meus filhos. Adoro, terapia pra Eu mim. queria fazer isso. Atos de serviço, olha só. Eu adoro. Só que meu filho tem 2 anos. E ele não entende que eu tô fazendo para ele a comidinha. Não entende. E ele lá puxando a minha calça, mamãe, querendo brincar comigo. E eu, mamãe tá fazendo seu nuggets, muito feliz aqui, tipo, e ele querendo a minha atenção. Tipo assim, e era exatamente... Você tava dando atenção pra ele, mas de outra De forma. outra forma, só que ele não vai obviamente entender. ele não vai entender, porque eu passei a minha vida inteira recebendo esse tipo de atenção da minha mãe, que cuidava da gente do jeito que dava, costurando a nossa roupa, né, pagando, correria. bancando as filhas sozinhas, sem o pai, que meu pai, né, não ajudava em casa. Então ela conseguia daquele jeito, que era a demonstração de amor dela, e até hoje ela foi pra minha casa agora há pouco tempo, e ela costurou meu armário inteiro, cada botãozinho, buraquinho, nananana. Isso é uma Continua delícia. sendo o jeito dela demonstrar amor através do serviço. E eu vou chorar. E eu demorei muito tempo pra aprender e aceitar esse amor. E aí eu vi eu fazendo a mesma coisa com meu filho, porque pra mim era mais fácil servir do que parar e brincar com ele. Porra, vocês conseguiram entender que maravilhoso? Ela tinha problema com a mãe dela no sentido de não ter carinho, de não ter afeto, porque a mãe dela fazia tudo, trabalhava, então cuidava com atos de serviço, amava a filha com atos de serviço. E ela teve esse problema com a mãe, porque não teve esse afeto, não teve esse carinho. Quando ela teve filho, ela fez a mesma coisa que a mãe dela. A criança querendo carinho, querendo atenção, querendo presença, e ela dando serviço. E aí ela entendeu que ela estava fazendo a mesma coisa que a mãe dela, por isso ela chora. O filho dela não vai entender que a mãe está amando ele com atos de serviço.
E aí essa criança cresce com uma sensação de abandono, de rejeição da mãe. Mas você não foi rejeitado, você não foi abandonado. A sua mãe estava ali para você, fazendo o que ela sabe fazer, que é servir. Só que você não teve a presença, você não teve o carinho, você não teve acolhimento, e hoje você é um adulto que tem esse sofrimento, com abandono, com rejeição. Por quê? Porque tua mãe fazia as coisas para você. Ela não estava colada em você, te dando o abraço e o carinho e a atenção que você queria. Conseguiram entender essa dinâmica de como tá cheio de gente hoje sofrendo com abandono, com rejeição, mas não tiveram uma mãe que abandonou e que rejeitou. Tem uma mãe que gosta de servir, de fazer as coisas para você, não de te dar carinho, abraço e atenção. E aí você precisa prestar atenção se você não é essa pessoa hoje, que sentiu falta desse carinho, dessa presença e desse abraço, e está fazendo a mesma coisa com seu filho hoje, honrando a sua mãe de forma disfuncional. Tudo que você não gostou, você está fazendo igual. Pra mim era muito mais fácil. Já aconteceu algumas vezes essa situação de eu estar arrumando o armário dele inteiro, que eu tenho um toque da arrumação da bagunça do armário dele, e eu tenho rede de apoio paga pra fazer isso, né? Mas eu gosto, tenho prazer. Só que não só porque eu gosto, tenho prazer, porque pra mim é mais fácil cuidar dele com o serviço do que sentar e brincar. Eu tenho essa dificuldade. São as mães da nossa geração. Então também, era né? tipo, eu repetindo as mesmas coisas. E aí, só que graças a Deus, porque eu sei o quanto isso pra mim foi duro de entender, eu levei 37 anos pra aprender e entender. Precisei ter filhos pra perdoar de certa forma e entender. Então isso eu não quero repetir com os meus filhos. Então eu tive, na hora eu consegui perceber e deixar o nuggets na geladeira do jeito que tava parado e ir brincar com ele, sabe, assim. Então Você já ressignificou, já mudou a rota, né? que importante. Já Quebrou o padrão. mudou, quebrou o padrão. Cara, isso é maravilhoso. Você já tá dando recado para elas? O que vocês podem deixar de conselho para quem tá passando por isso ou para quem tá criando coragem de tomar essa decisão de se separar ou para quem o que vocês diriam? Eu acho que a melhor coisa é isso que a gente já falou aqui no comecinho, né? Que se você está pensando nos seus filhos, o que é melhor para os seus filhos, e é de fato ver a mãe feliz ou o pai feliz, é estar num ambiente saudável, né? Então, se é uma relação disfuncional, continuar nela não vai fazer bem para o seu filho. Eu tenho amigos que falam isso. Pô, meu pai podia ter separado da minha mãe podia ter separado do meu pai ao invés de viver o que eles viveram. E aí você ouve esses pais, eles falam, pô, eu mantive esse casamento por causa do meu filho. Destruiu os relacionamentos do teu filho por conta de ter feito isso. Tá tudo bem. Antigamente eles não tinham essa quantidade de informação que a gente tem hoje. Então tá tudo bem eles terem feito o que eles fizeram. Agora, a senhora e o senhor hoje, principalmente que estão me assistindo, tendo essa quantidade de informação e continuar fazendo isso, aí a responsabilidade é da senhora e é do senhor que não faz o que precisa ser feito e bota a responsabilidade no teu filho. Não, isso é para salvar o meu filho. A senhora não vai ajudar o seu filho. E olha só, vai melhorar. E eu acho que isso é uma coisa que pesa muito. Se você pegar uma parte, né, acho que a maioria das mulheres, na verdade, aquelas que não têm independência financeira, eu acho que elas acabam, às vezes, isso é uma coisa que pesa no continuar na relação, porque elas não têm como. Isso, de fato, é uma coisa que pesa muito hoje nos relacionamentos. Eles não terminam porque essa mulher não tem independência financeira. Aí ela se permite ficar nessa relação tóxica porque eu vou para onde? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou sustentar o meu filho se eu não tenho nenhuma renda? Se eu não tenho nenhuma rede de apoio que possa me amparar até que eu consiga fazer a minha renda? É exatamente por isso que tem muito relacionamento tóxico hoje que se sustenta justamente por essa mulher não ter essa independência. Então, uma orientação que eu sempre deixo para todas as pessoas que me cercam, sejam homens ou mulheres, mas na sua maioria são mulheres, é isso. Construa o seu.
faça o seu dinheiro, tenha a sua renda, porque se acontecer, a senhora está resguardada. Ah, Abraão, mas eu já vou entrar num casamento pensando nisso? Sim, é uma possibilidade. Isso pode acontecer. E se acontecer, você tem para onde correr. Você não está resguardada, você não vai depender da tua família que te enche o saco, porque aí vai te bancar e você tem que depender da tua família, porque, pô, eu não tenho para onde correr, agora eu tenho que ficar ouvindo ladainha da minha família. Não, você tem o seu dinheiro. Então eu sempre recomendo isso a todos os casais. Tenha o dinheiro, você homem, você mulher, tenha o seu dinheiro e tenham o dinheiro de vocês. Senão dá esse monte de problema que tem hoje aí, de homens que terminam o casamento e fica com a mão na frente e outra atrás, porque a mulher leva tudo, e vice-versa. Mulher que sai com uma mão na frente e a outra atrás, porque o cara levou tudo, escondeu o dinheiro, abriu falência. Por essas e por outras, a gente tá nessa competição hoje no casamento. Não tem mais colaboração. O negócio é competir. Ou é a mulher que ganha mais, ou é o homem que ganha mais, e colaboração zero. É uma matemática meio Exatamente. simples, né? Enquanto a gente não tiver inteiro, a gente não se dá inteiro. É isso. Porque você não tem pra dar. Então, enquanto você não tiver, Falou tudo. e se você tiver em pedaços, você vai dar um Dá um pedaço só. Falou tudo. E seus filhos merecem Falou tudo. você inteira, É. né? Da forma que for. Então, acho que é isso, É né? isso. Ai, que mãe feliz faz um filho feliz. É exatamente isso. Se você não está inteira, como é que você vai se dar por inteira? Se você está pela metade toda quebrada, você vai entregar metade, você vai entregar pedaços. Então você precisa estar inteira, você precisa se cuidar, você precisa se olhar. Às vezes você viveu a vida inteira olhando para os outros, cuidando dos outros, agradando os outros. Foi o caso da dona Priscila Fantin e ela conta isso em vários podcasts aí, várias entrevistas. Então esteja inteira para que você consiga entregar o que teu filho precisa. Uma mãe feliz faz um filho feliz. Ao contrário, também é válido. Até o próximo vídeo.